Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Nós vamos reagir ao Rodrigo Silva, que participou de um debate juntamente com dois rabinos e dois pastores cristãos evangélicos. Um dos pastores pediu ao Rodrigo Silva que apresentasse um texto no Novo Testamento pedindo a guarda do sábado. Vamos ouvir a pergunta, a proposta do pastor e a resposta do Rodrigo Silva? Depois a gente analisa ponto por ponto aí. Professor Rodrigo Silva, qual é o problema disso aqui? É que nós não temos, e inclusive vou pedir ao senhor aqui, como o senhor disse, humildemente, apresentar um texto no Novo Testamento mostrando que deve-se guardar o sábado. O senhor tem esse texto? Tem. Vou dar um exemplo aqui pro irmão. Tá bom. Eu não vou ter a passagem guarde o sábado, mas eu vou ter o pressuposto dele, como eu também não tenho uma passagem no Novo Testamento claramente falando de não levar o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas eu tenho o princípio de não levar o nome em vão. Então, quando a gente vai para Apocalipse, só um exemplo, eu poderia dar outros. Apocalipse capítulo 19, não, capítulo 11, versículo 19, João, no Apocalipse, fala o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande chuva de granizo. Depois que ele fala que ele viu a arca da aliança no santuário, você vai no capítulo 12, no verso 9, o dragão ficou irado contra a mulher e foi pelejar contra o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Depois, quando você vai também para o capítulo 14, você vê de novo a expressão no verso 12, que está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E fala do juízo vindouro, onde é chegada a hora de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ora, como é que eu adoro? Porque você sabe, quando a gente adora Hashem, você adora Hashem de diferentes modos, dependendo da peculiaridade que ele tem. Por exemplo, a minha adoração ao nome sagrado dele é diferente da minha adoração pela salvação que ele procede. Concordo? Então, qual é o mandamento que me leva a reconhecer Hashem como Criador? Não é o honrar pai e mãe. Não é o não matar. Não é o do dízimo, se quiser pegar. O que eu reconheço Hashem como Criador é o quarto mandamento. Concordo que você pode falar assim, mas não está explicitamente falando guardar o sábado. Mas o Espírito, você como advogado sabe que a gente tem que ver a letra da lei e o Espírito da lei. Como o próprio Paulo fala, o Espírito mata, a letra mata, o Espírito que vivifica. Então, só a guisa de ilustração, se João viu no céu a arca da aliança, ele viu os 10 mandamentos. E o que ele viu no quarto mandamento? Guardar domingos e festas, ou ele viu o mandamento borrado? E é interessante que em nenhum lugar ele fala que ele viu a arca da aliança modificada. Ele falou que viu a arca da aliança e em seguida ele fala da guardar os mandamentos de Deus e adorar a Deus como Criador. Muito bem. Diante da pergunta do pastor, você tem ou teria um texto no Novo Testamento pedindo a guarda do sábado? Primeiro o Rodrigo diz que tinha, mas depois ele faz uma colocação. Bom, eu não tenho o texto literal, né? Ipsis literis, pedindo a guarda do sábado no Novo Testamento. Pelo menos isso ele reconheceu, né? Mas ele diz que teriam textos nos quais estaria pressuposto a exigência da guarda do sábado no Novo Testamento, sob a égide, evidentemente, da Nova Aliança, certo? Bom, ele faz algumas afirmações que nós vamos ter que contestar. E são muitas. E vou pegar alguma coisa boba do que ele disse e fazer uma aplicação sobre alguns pontos também, sobre os quais ele trabalhou aí na sua resposta. Primeiro vamos ler os textos que ele citou. Apocalipse 11, 19 é o primeiro texto que ele citou. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário.
E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Esse foi o primeiro texto. Aí ele veio para Apocalipse 12, não é o verso 10 nem o verso 9, é o verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Depois ele citou Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Depois ele citou versículo 7 de Apocalipse 14, que diz assim: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esses são os textos citados pelo Rodrigo Silva, que ensejariam a pressuposição da exigência da guarda do sábado para nós, cristãos gentios, nos dias de hoje. Bom, então vamos lá. Ele afirma algo que não está no texto de Apocalipse 11, 19. Aqui em Apocalipse 11, 19, o texto está dizendo: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Então, o texto está dizendo que o apóstolo João viu a Arca da Aliança. O texto não está dizendo que ele viu as tábuas com os 10 mandamentos, né? Então, ele faz essa pressuposição em cima desse texto aqui. Ele pressupõe que ao ver a arca, ele também, simultaneamente, estaria vendo as tábuas contendo os 10 mandamentos. O texto não diz isso. O texto não fala sobre isso, né? Bom, depois, ele faz menção aqui ao apóstolo João, citando a expressão os mandamentos de Deus, tanto em Apocalipse 12, 17, quanto em 14, 12. E diante disso, o Rodrigo propõe que ao citar ali a expressão os mandamentos de Deus, João teria a intenção de também reafirmar a exigência da guarda do sábado no Novo Testamento. Isso também é uma pressuposição do Rodrigo Silva. Ele diz que João, ao ver as tábuas, ele não viu ali gravado nas tábuas, guardar domingos e festas. E também ele não teria visto o 4º mandamento borrado, certo? Esse é um argumento um tanto quanto, sei lá, muito medíocre, né? É óbvio que não, né? E daqui a pouco nós vamos chegar a falar sobre essa questão da inviolabilidade daquilo que foi escrito nas tábuas contendo os 10 mandamentos, e inclusive no livro da lei também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, aí ele cita a questão, dando um pretexto de que não há necessidade da existência de um texto exigindo ou pedindo a guarda do sábado no Novo Testamento, da mesma forma como não há a menção do 3º mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão, né? Ipsis literis. Porque o princípio deste mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, ele está ali presente no Novo Testamento. Bom, diante deste argumento, eu poderia dizer também que, embora a letra da lei não exista mais, Rodrigo, embora a letra da lei no Novo Testamento, eu estou falando a letra da lei pedindo a guarda do sábado, embora ela não esteja presente, agora, o princípio sabático, que é o que eu tenho batido na tecla quando eu tenho falado de sábado, ele existe, e a gente vai ver isso. O princípio sabático existe, não a letra da lei sabática, não existe mais, né? Então, começando com esse primeiro detalhe, Apocalipse 11, 19 não diz que João viu as tábuas contendo os 10 mandamentos. E digo mais, todos nós que estudamos a Bíblia, sabemos que a Arca da Aliança, depois de fechada,
não deveria ser aberta por absolutamente ninguém. Depois que Moisés lacrou ali a arca, na qual estavam a vara de Arão que florescera, o jarro contendo os manás e as tábuas contendo os 10 mandamentos, depois que a arca foi lacrada, ninguém mais teria autoridade para abri-la. Sobre a tampa da arca foi colocado o propiciatório e sobre o propiciatório os querubins. Houve um episódio envolvendo alguns homens de Bet-Semes por ocasião da devolução da arca pelos filisteus. Esses homens atrevidos caíram na besteira de abrir a arca para ver o que tinha dentro e foram fulminados pela ira e pelo poder de Deus de forma rápida, sem misericórdia. Mas, fora este episódio não autorizado de abertura da arca, a arca ela permaneceu fechada, lacrada e não deveria ser aberta nem pelo sumo sacerdote. Nem pelo sumo sacerdote. Bom, mais uma objeção que eu faço ao Rodrigo, que diz que o apóstolo João viu os 10 mandamentos, Eu objeto dizendo o seguinte: se o fato de João, o apóstolo, ter visto os 10 mandamentos tivesse o mesmo significado de uma ordem para guardá-los, então estaríamos sob a obrigação de guardar, eu diria ao Rodrigo Silva, não apenas os 10 mandamentos, mas todos os 613 mandamentos contidos no livro da lei que ficava visível ao lado da arca. Onde é que isso está na Bíblia? Ora, está aqui em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26. Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ali fique como testemunha contra vocês. Esta foi a ordem que Moisés deu. O livro da lei tem que ficar ao lado da arca. Deus, através de Moisés, deu esta ordem. Então, por isso é que eu estou dizendo o seguinte, olha, se o fato de João ter visto os 10 mandamentos, a suposta visão, ter tido a suposta visão dos 10 mandamentos, tivesse o mesmo significado de uma ordem para guardá-los, inclusive o sábado aí incluído, então nós estaríamos sob a obrigação de guardar não apenas os 10 mandamentos, mas todos os 613 mandamentos contidos no livro da lei que ficava visível ao lado da arca e que deveria ser lido, segundo orientações de Deus a Moisés, ao final de cada 7 anos diante do povo de Israel, cuja obrigação era obedecer todas as leis nele contidas. Ora, Rodrigo Silva disse, abriu-se no céu o santuário de Deus e foi vista a arca. Aí o Rodrigo diz, João viu os 10 mandamentos. Porque João, lá na frente, no capítulo 12 e no capítulo 14, citou a expressão os mandamentos de Deus. Só que ele não citou apenas os mandamentos de Deus, ele citou os mandamentos de Deus em 12:17 e testemunho de Jesus. Em 14:12, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Daqui a pouco a gente explica isso. A gente fala sobre isso. Então, Rodrigo, se você diz que João viu as tábuas contendo os 10 mandamentos, o texto não diz isso, eu também poderia afirmar o seguinte, ao invés de ter visto os 10 mandamentos, ele teria visto, ou então, além de ter visto os 10 mandamentos, ele teria visto muito mais ainda. Ele teria uma visão muito clara, mais clara ainda, do livro da lei que ficava ao lado da arca. Vocês são obrigados a concordar comigo. Se eu estivesse conversando com o Rodrigo Silva, ele seria obrigado a concordar comigo. As tábuas estavam escondidas, lacradas dentro da arca. O livro da lei não, estava ao lado da arca. O sumo sacerdote tinha acesso a esse livro da lei, que deveria ser lido a cada 7 anos diante do povo, que estava na obrigação de obedecer tudo que estava lá. Onde é que está isso? Está aqui, Deuteronômio 28, 58 a 61. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir
todas as palavras desta lei escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Olha as consequências terríveis e espantosas de não se obedecer ao que estava escrito no livro da lei. Era por meio do livro da lei que o povo se orientava. A vontade preceptiva de Deus era manifesta através do livro da lei. Porque as tábuas contendo os 10 mandamentos foram escondidas dentro da arca, lacradas dentro da arca. Por isso que eu estou dizendo aqui. Se o Rodrigo disse o que o texto não diz, que João teria visto os 10 mandamentos, então ele viu todo o livro da lei também, que continha 613 mandamentos. Ou seja, com a suposição de que ao ver os 10 mandamentos, estamos sob a obrigação de guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado, eu vou muito mais além do que o Rodrigo. Ele viu os 613 mandamentos e pesa sobre nós a obrigação de guardar os 613 mandamentos, porque ele viu. Ele teria visto. Mas é coisa que o texto não diz. Eu estou só... já que o Rodrigo tem um direito de fazer as suposições, eu também, com base na suposição dele, eu faço a minha. Vocês concordam? Outra coisa. Ele fala sobre a não existência do texto, pedindo para que ninguém tomasse o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento, né? O terceiro mandamento não está expresso ipsis literis no Novo Testamento. Eu digo o seguinte: o fato de o terceiro mandamento não estar expresso ipsis literis no Novo Testamento não anula sua validade. Isso o Rodrigo entende, ele concorda. Pois quando Cristo nos ensinou a orar ao Pai, nos instou primeiro a reconhecer a sacralidade de seu nome. Porque ele disse, olha, vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Quanto ao sábado, Jesus nunca ordenou sua guarda de conformidade com a letra da lei. Daqui a pouco a gente chega na questão do princípio sabático. O Rodrigo diz que existe o princípio que exige a guarda do sábado nesses textos que ele citou. Então ele fala de princípio, ele não fala da citação do texto literal. Porque ele admite que não existe um texto literal no Novo Testamento pedindo a guarda do sábado. E tem um detalhe, hein? Vou abrir um parênteses aqui. Aquelas advertências feitas por Jesus com relação aos últimos dias, especialmente um pouco antes da destruição de Jerusalém, dizendo o seguinte, olha, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Aquilo lá não constitui ordem para guardar sábado. Para o adventista, inclusive para o bebezão, constitui uma ordem para guardar sábado. Não tem como não rir, né? É porque no inverno seria muito sofrível fugir no inverno, né? E sábado, como o judeu guardava o sábado, as portas estariam fechadas, dos comércios fechados, das cidades fechadas, né? Porque o povo se recolhia às suas casas para celebrar o sábado em suas casas. Então, fugir no inverno e no sábado seria muito difícil. Mas Jesus não está exigindo ou pedindo a guarda e santificação do sábado nesse texto. É coisa ridícula, coisa medíocre dizer isso.
Continuemos. Agora, com relação à questão dele ter dito, olha, João teria visto lá nas tábuas guardar domingos e festas? Ou o quarto mandamento borrado? Nas tábuas da lei não há um borrão no lugar do quarto mandamento, ou um mandamento alterado para guardar domingos e festas. A letra da lei sabática, assim como as demais, permanece intacta nas tábuas de pedra, porque foram escondidas da arca. Absolutamente ninguém as violou ou alterou. Assim também como não foram violadas ou alteradas todas as leis escritas no livro da lei, ao lado da arca. No entanto, seu testemunho de quem? Do livro da lei, nunca foi favorável tanto a Israel quanto a nós, e sim contra Israel e contra nós. O que foi atestado pelo apóstolo Paulo quando diz que o escrito de dívida que constava de ordenanças e que era contra nós, nos era prejudicial, pois nem Israel nem nós, aí é uma colocação minha, nem Israel nem nós fomos capazes de guardar e obedecer todas as prescrições da lei. Realidade que evidenciava estarmos todos debaixo de maldição. Olha, voltemos ali a Deuteronômio 31, 26. Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que fique ali, olha o detalhe, como testemunha contra vocês. Contra. Não é uma testemunha que vai ficar a favor de vocês, não. Não. Tirem isso da vossa ideia. O livro da lei, contendo 603 mandamentos, vai permanecer ali ao lado da arca. Mas ele será uma testemunha contra vocês. Não favorável a vocês. E eu já li o texto aqui, Por que o livro da lei era tão importante assim? Deus exigia a obediência total, completa, cabal ao livro da lei. Por isso que Paulo, em Colossenses 2,14, olha só. Paulo, em Colossenses 2,14, diz assim, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. O que o Velho Testamento, especialmente Moisés, disse que era contra nós? O livro da lei. Evidentemente, Moisés reverberando o Senhor Deus. O livro da lei era um testemunho contra o povo de Israel. Esse escrito de dívida era contra nós, está dizendo Paulo aqui, e que constava de ordenanças, o qual nos era o quê? Prejudicial. Além de ser contra, nos era prejudicial. O que Cristo fez com esse escrito de dívida? Que era contra nós e que constava de ordenanças e que nos era prejudicial? Removeu-o inteiramente, cravando ele na cruz. Todo o livro da lei foi cravado na cruz? Foi. Isso quer dizer, então, que eu posso desonrar meu pai e mãe, eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso roubar, mentir e cobiçar o que é do outro? Não. Como não, se você está falando se todo o livro da lei foi pregado na cruz? Enquanto letra da lei e ordenanças cerimoniais, rituais, associadas ao templo, sim. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Entendam, a letra foi cravada na cruz. A letra, especialmente das ordenanças cerimoniais, foi tudo cravado na cruz. E por que não os princípios morais? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Porque que os princípios, eles continuam vigindo. Apesar de Cristo ter pregado o livro da lei na cruz. E não sou eu que estou falando, é o texto bíblico que está falando.
E olha, por que então que o livro da lei, que Paulo diz ser um escrito de dívida, que era contra nós e nos era prejudicial e que constava de ordenanças, por que ele era contra nós e nos era prejudicial? O próprio Paulo responde por quê, em Gálatas capítulo 3, verso 10. Vamos ver isso? Gálatas 3, 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Eu não li isso lá em Deuteronômio para vocês? Deuteronômio capítulo 28, de 58 a 61. Por que então o testemunho da lei era contra Israel e contra nós? Era o escrito de dívida contra nós que nos era prejudicial. Por isso aqui, ó. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Todas. Todo ponto, toda vírgula, toda palavra. Tinha que obedecer tudo. Tudo. Nada menos que tudo. Por isso, então, já que nenhum ser humano tem essa capacidade de guardar tudo que está no livro da lei, o que acontece? Ele se coloca o quê? Debaixo de uma maldição. Porque ele quer viver de acordo com a letra da lei. Ele quer viver de acordo com a letra. Esse é o problema, não só dos judeus, bem como do adventista do sétimo dia. Quer viver de acordo com a letra. Então, em razão desses textos que eu mostrei, as razões pelas quais o testemunho da lei era contra nós e nos era prejudicial, em razão disso, Paulo afirmou que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, meus irmãos, entendam isso, não da letra, mas do Espírito, ministros do Espírito, ou servos do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por isso, Paulo disse que o ministério gravado com letras em pedras era o ministério da morte e da condenação. Olha, ministério da morte e da condenação. Onde é que se está? Segundo aos Coríntios, capítulo 3. A gente vai ler do verso 3 até o verso 10. Não, até o verso 11. Vocês manifestam que são carta de Cristo produzida pelo nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja que não há misericórdia na letra da lei. Não há misericórdia, não há bondade, não há humildade, não há mansidão. Não há compaixão na letra da lei. 7. E se o ministério da morte, olha aí, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Paulo está chamando os 10 mandamentos de ministério da morte. Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque esse ministério, o ministério da condenação, olha só. Ministério da morte, ministério da condenação. Teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo
teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O ministério da morte e da condenação deveria ser abandonado, ou seja, a letra da lei deveria ser pregada na cruz, como Cristo fez, abolida, como Cristo fez na cruz, e agora a letra da lei tem que ser substituída pelo ministério de quem mesmo? Ministério do Espírito Santo. Daqui a pouquinho eu entro com mais detalhes nesse ponto. E agora eu digo uma coisa para vocês, com a qual o adventista não concorda, muito menos o Dr. Rodrigo Silva. Eu leio Levítico 23, versículos de 1 a 3. Vamos lá, Levítico 23, versículos de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra ou nenhum trabalho. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Diante desse texto, o que eu afirmo agora para vocês? Que a letra da lei sabática sempre foi uma ordenança de natureza, o quê? Cerimonial. Foi concebida como a primeira festa fixa que Israel deveria proclamar, segundo o texto bíblico. Não sou eu que estou falando. Era uma festa. Guardar o sábado era uma celebração. Em família, em casa. Ou com quem estivesse comungando com você em sua casa. Era uma celebração. Era algo festivo. Não façam nenhum trabalho, nenhuma obra. Outra coisa. Como sinal da aliança entre Deus e seu povo, a letra da lei sabática possuía uma tripla função: pedagógica, tipológica e profética. Pedagógica, porque o povo deveria aprender a lição dada, evidentemente, pela lei sabática, né? Letra da lei sabática, de que a proibição de fazer qualquer tipo de trabalho ou de obra indicava que sua existência e sobrevivência enquanto nação escolhida e separada das demais nações se devia única e exclusivamente à graça de Deus e não de suas próprias consecuções ou obras. Isso está lá em Deuteronômio 7, a gente não lê agora para não perder tempo, para a gente ganhar tempo. Não faça nenhum trabalho, nenhuma obra. Indicava isso, a existência e sobrevivência do povo, enquanto nação escolhida, separada das demais, se devia única e exclusivamente à graça de Deus. E não às obras, e não às consecuções do próprio povo. Deus, olha, Deus voltaria a trabalhar para criar em Cristo uma nova humanidade. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Por isso que do povo não se exigia, Deus não exigiria no sábado, no 7º dia, nenhuma obra, nenhum trabalho. Então, o sábado possui a lei sabática possui uma função pedagógica, porque ela nos direcionava para a graça de Deus. Tipológica, função tipológica, porque seria um modelo temporal de uma realidade sabática perdida no Éden. Se você pega o mandamento aqui, ó, vamos lá no mandamento, para você entender
isso que eu estou afirmando agora, Êxodo 20. Vamos ler o versículo 11, só para a gente resumir e ganhar tempo. Deus pede para que o povo, então, guardasse e santificasse o sábado, certo? Não fazer nenhum trabalho, nenhuma obra, ninguém. Aí ele diz assim, verso 11, por quê? Por que ele pediu isso? Olha a justificativa que Deus, através de Moisés, deu ao povo para que o povo, a partir daquele instante, guardasse o sábado. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, Deus, por meio de Moisés e por meio da letra da lei sabática, estava remetendo a mente do povo de Israel para algo que Deus havia feito no Éden e que se perdeu. Alguém pode se assustar com isso quando eu falo, né? Como se perdeu, irmão? Deus criou o 7º dia, ele existe até hoje. Pensa no seguinte. Quando Deus cria o 7º dia, porque ele cria o 7º dia, então ele trabalha no 7º dia, criando o 7º dia. Só que depois de criar o 7º dia, o que ele faz? Ele descansa, abençoa e santifica o 7º dia. Mas não há a repetição da fórmula. Houve tarde de manhã o 1º dia, tarde de manhã o 2º dia, tarde de manhã o 3º dia, tarde de manhã o 4º dia, tarde de manhã o 5º dia, tarde de manhã o 6º dia. Não houve a repetição desta fórmula no 7º dia. Por que não houve esta repetição desta fórmula? Porque ao descansar no 7º dia, abençoá-lo e santificá-lo, Deus não estava com isso abençoando e santificando somente o 7º dia. Mas a partir da criação do 7º dia, ele estava abençoando tudo que ele criou, e o mundo agora, a terra agora, estaria sendo abençoada e santificada com a própria presença de Deus, descansando, e o povo, suas criaturas, embora desenvolvendo suas atividades, estaria numa dimensão sabática. Era a intenção de Deus eternizar o 7º dia. Mas por que isso não aconteceu? Por causa do pecado de Adão. Adão não passou no teste da provação, da tentação. O pecado entrou no mundo. Deus, o Jesus pré-encarnado, não poderia descansar no mundo conspurcado pelo pecado. Ponham isso nas vossas cabeças. Ele não poderia descansar no mundo de pecado. Então ele sai do seu descanso. Por isso Jesus disse lá em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vocês estão entendendo? A letra sabática do mandamento, lá nas tábuas, remete à mente e os corações do povo para o que havia acontecido no Éden, o que Deus fez lá, especialmente no 7º dia, mas que foi perdido. O descanso de Deus se perdeu porque Deus saiu do seu descanso, não poderia descansar no mundo de pecado. E a bênção e santificação também foram perdidas. Por quê? Porque Deus amaldiçoou. Gênesis 3,17. Leia lá. Por causa do seu pecado, Adão, a terra agora está amaldiçoada. A terra é maldita. Deus teve que amaldiçoar, não abençoar e santificar. Ele teve que amaldiçoar. Então, tanto o descanso quanto a bênção e a santificação foram perdidos. Tudo foi perdido. E agora, com a instituição da lei sabática, Deus estava remetendo a mente e o coração do povo para o que havia acontecido lá, o que ele havia feito lá. E tentando imprimir agora na mente e coração do povo o seguinte: vocês existem por causa daquilo que eu fiz em relação a vocês.
Eu sou Deus que santifica vocês. Vocês existem por minha causa. Não é por causa de vocês mesmos. Não é por causa de algum trabalho que vocês fizeram, alguma obra que vocês fizeram. Não é por causa das suas consecuções. É isso que eu estou dizendo aqui, meus irmãos. O sábado, então, ele possui essa função tipológica porque seria um modelo temporal de uma realidade sabática perdida no Éden pela entrada do pecado. Ao mesmo tempo em que, como sombra sabática, né? Apontaria para uma bênção espiritual, um descanso espiritual futuro que se cumpriria por intermédio da pessoa de Cristo. É por isso que Cristo disse o que ele disse em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, disse Cristo, e aprendam de mim. O que ele está querendo dizer com isso aqui? O que está pressuposto aqui? Olha, não tomem o jugo de Moisés, vocês não vão dar conta de carregar. O jugo de Moisés é contra vocês, é prejudicial a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Cristão não vive sem jugo. Cristão não vive sem lei, princípios morais e universais exarados na lei. Cristão não vive sem isso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Não aprendam com Moisés, aprendam de mim. Porque sou manso e humilde de coração. A lei não era mansa, nem humilde de coração, muito menos Moisés. Não era manso. A Bíblia, inclusive, diz, parece que ele era manso, né, e humilde e tal. Mas quando Moisés aplicava a pura e simples letra da lei, ele não tinha condições de ser manso e humilde. Porque a lei, ela é dura, ela é implacável, ela não possui compaixão, ela não tem misericórdia. E Jesus está falando, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Não é com o jugo de Moisés, não é aprendendo com Moisés, que vocês acharão descanso para a sua alma, mas é por meio de Jesus Cristo, e não sou eu que estou falando, é Ele que está falando aqui. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que jugo é este ao qual Jesus se refere? O jugo de Jesus é esse aqui, ó. Mateus capítulo 22, esse aqui é o jugo de Jesus, ó. Mateus 22, diante da pergunta de um fariseu, verso 36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí Jesus, olha o jugo de Jesus aqui, ó. Olha o jugo de Jesus aqui, irmãos. Qual é o grande mandamento na lei? Adventistas, se fosse um adventista perguntando, né? Ou respondendo, melhor dizendo. Se o fariseu tivesse perguntado para um adventista, sétimo dia, qual o grande mandamento na lei? Ele não pensaria um segundo. Pá! O sábado. 37, Jesus respondeu. Olha o jugo de Jesus. Ame. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Veja, coração, alma, entendimento. Coração, alma, entendimento. De todo. Coração, alma e entendimento. Ame. Você não precisa, veja, sair por aí tentando alcançar o inalcançável. Ame o Senhor, seu Deus. Ele está em todos os lugares. Ele possui, e somente Ele possui, o atributo incomunicável da onipresença. Ame o Senhor, seu Deus. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Perceba a gravidade,
a profundidade, a amplitude, a importância, a seriedade disso que Jesus está falando. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo que foi escrito antes, todo escrito veterotestamentário é dependente destes 2 mandamentos. Esse aqui é o jugo de Jesus. Esse aqui é o jugo de Jesus. O amor, a prática do amor, que deve começar comigo. Deve começar comigo. Se eu não amar a mim mesmo de verdade, eu não posso amar o meu próximo, muito menos amar a Deus que eu não vejo. Vocês estão entendendo? O amor tem que começar por mim, verdadeiramente. Isso não significa que eu tenho que ser egoísta, não, pelo contrário. Eu tenho que amar o meu próximo, mas de conformidade com o amor que eu tenho por mim mesmo. E amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Esse aqui é o jugo de Jesus. Por isso eu estou dizendo que o sábado possui uma função, além de pedagógica, tipológica. Porque, olha, de novo, vamos para Colossenses, de novo. Colossenses, de novo. Capítulo 2. Agora nós vamos ler do verso 14 até o 17, para mostrar para vocês, continuar mostrando para vocês por que o sábado possui essa função tipológica. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra. Olha o tipo aqui. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, a realidade se encontra agora em Cristo. Eu quero ler esse texto de Colossenses na nova versão transformadora aqui, na NVT. Bíblia de Estudos e Sermões de Charles Haddon Spurgeon. Nova versão transformadora. Olha como é que esse texto ele se amplia, o entendimento, o significado dele se amplia quando a gente lê nessa versão aqui, na nova versão transformadora. Colossenses 2, 14 a 17. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Que escrito era esse? O livro da lei. Registros de acusações contra nós. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém, nem os adventistas do sétimo dia, agora eu abro um parênteses aqui, eu faço uma paráfrase aqui, né? Não deixe que ninguém, pronome indeterminado e universal, ninguém é ninguém. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é esta realidade. Viram como o texto cresce em sentido e em significado da nova versão transformadora? Então, o sábado possui tripla função: pedagógica, porque ensina; tipológica, porque era um modelo temporal ou sombra de uma realidade tanto passada, porque o mandamento nos remete para o Éden, quanto futura, porque é sombra, seria sombra. O texto está aqui, sombra de bens futuros, que se cumpririam na realidade de Cristo, da pessoa de Cristo.
E ele também possui uma função profética. Por que eu digo isso? Que ele possui também uma função profética. Se a gente ler Apocalipse, capítulo 21, olha só, por que eu digo que o sábado possui uma função profética. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aquele primeiro céu, aquela primeira terra, que foi construído lá, que foi inaugurado lá no Éden, passaram, veja. O João já está vendo aí essa realidade na qual a gente ainda está hoje, passando. Ficou no passado. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. A velha já acabou, vem aí a nova, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. João viu um santuário descendo, junto com a Nova Jerusalém. Foi isso que João viu? João viu o tabernáculo da fé, a instituição, a denominação, o tabernáculo da fé descendo. João viu a igreja adventista descendo. Eis aqui o tabernáculo presbiteriano de Deus. Eis aqui o tabernáculo Assembleia de Deus descendo. Eis aqui o tabernáculo Igreja Batista. Eis aqui o tabernáculo católico. Ele explica o que é o tabernáculo aqui, ó. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Tudo isso foi o que Deus fez no Éden. Deus criou céus e terra, criou um jardim perfeito, puro, santo, em harmonia com ele, todas as criaturas que ele colocou dentro do jardim, inclusive o homem, coroa da sua criação, colocou lá no jardim. Tudo em harmonia com ele. E tabernaculizou-se com as suas criaturas lá no Éden. Quando ele descansou, ele criou o sétimo dia e descansou. Por isso o texto bíblico diz que Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou. A bênção e santificação só existiriam por causa do descanso de Deus. E o que significa o descanso de Deus? O que está aqui, ó. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Olha o sétimo dia, olha o sábado aqui. Deus habitará com eles, serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Tudo que houve no Éden foi perdido. Vai ser recuperado. Olha o verso 4. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu Deus do céu! Tudo isso aqui é sábado. Tudo isso aqui é sétimo dia, que foi perdido, no entanto, pela entrada do pecado. Por isso é que eu estou afirmando com vocês, com base bíblica, que o sábado possui essa função tripla, pedagógica, tipológica e profética. Outra coisa, estou terminando. Tenham paciência. Rodrigo disse que o Deus de Israel só poderia ser reconhecido por meio do quarto mandamento. Somente pelo quarto mandamento, ou seja, a letra da lei sabática é que Deus pode ser reconhecido como o Criador. Isto aqui é fácil de derrubar. Esta proposição, este argumento do Rodrigo Silva é falacioso e vou mostrar para vocês agora por que é falacioso. Quer dizer,
Pensem aqui comigo. Quer dizer que antes de Moisés, porque a letra do sábado veio com Moisés, não houve a possibilidade de o Deus de Israel ser reconhecido como Criador? É isso? Eu só posso reconhecer Deus como Criador pela letra da lei sabática? Pensemos. Se o livro de Jó, que viveu muitos anos antes de Moisés, isso é uma convenção teológica. E a lei? Jó viveu muito antes de Moisés e a lei. E segundo outra convenção teológica, o livro de Jó teria sido o primeiro livro a ser escrito. Nos capítulos 38 a 41 do livro de Jó, que viveu antes de Moisés e da lei, há inúmeras e inequívocas, insofismáveis declarações de que o Deus que seria o Deus de Israel, era o mesmo Deus de Jó, é o Criador. E não havia lei para se guardar sábado na época de Jó. Outra coisa. Além disso, além desse detalhe de Jó, temos a bênção que Melquisedeque pronunciou sobre quem? Abrão. Aí alguém pode perguntar, mas o que tem a ver isso com sábado? É porque o Rodrigo disse que a gente só pode reconhecer Deus como Criador através do mandamento, da letra da lei sabática. Então eu estou agora recorrendo a um período em que não havia lei sabática ainda. Foi quando nós aprendemos isso, quando Melquisedeque pronunciou uma bênção sobre Abrão. E olha, isso aqui está no capítulo 14 de Gênesis. Você quer ler comigo aí? Capítulo 14, verso 19 e verso 22. Ele, Melquisedeque, né? Abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Isso aqui aconteceu antes ou depois da letra da lei sabática existir? Pergunta imbecil essa minha, né? É uma pergunta retórica, só para botar você para pensar. Olha o verso 22. Diante de uma proposta de um rei, com quem Abrão havia se aliado para derrotar os reis inimigos e trazer Ló de volta. Verso 22. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Tanto Melquisedeque quanto Abrão tinham o entendimento de que o Deus deles, e que seria o Deus de Israel, era o quê, Rodrigo? Criador dos céus e da terra. Se não me engano, na versão revista e atualizada, segunda edição, o texto não diz que Deus criou, mas possui, o Deus que possui céus e terra. O sentido é o mesmo. Vai desembocar o quê? No Deus Criador. Então quer dizer que é possível sim a gente saber, a gente reconhecer que Deus é o Criador sem lançar mão da letra da lei sabática? Claro que é. O próprio apóstolo João, a quem o Rodrigo Silva recorre lá no Apocalipse, aqui no seu evangelho, no prólogo do seu evangelho, ou seja, na introdução do seu evangelho, capítulo 1, versículos de 1 a 3, o apóstolo vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo, a palavra, haja isso e ouve, haja aquilo e ouve. É o Jesus pré-encarnado, que João está reconhecendo aqui, fora da letra da lei sabática, que era o quê? O Criador. Rodrigo Silva. Então esse papo seu, furadérrimo, de que a gente só pode reconhecer que Deus é o Criador por meio da letra da lei do 4º mandamento, você está brincando comigo, né, Rodrigo? Você está brincando comigo.
Bom, gente, eu ia falar ainda sobre o último argumento o último argumento que eu não citei do Rodrigo, que é a questão do apóstolo João citar os mandamentos de Deus, além de ter citado o testemunho de Jesus, coisa que o Rodrigo não comenta, né? Porque senão iria comprometê-lo, evidentemente. Aí entra a questão de Ellen White, essa coisa toda. E a fé em Jesus também. Porque em 2 lugares, João, no Apocalipse, ele cita a expressão os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 14, 12. Que está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vale lembrar que, de forma assintosa, arbitrária, arrogante, a Igreja Adventista diz que esses 2 textos que citam os mandamentos de Deus se referem a eles. É outra coisa risível, né? Ridícula, né? Então eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente analisar essa questão dos mandamentos de Deus. O que o apóstolo João queria dizer ao fazer referência aos mandamentos de Deus? Será que ele queria impor a ideia de que o sábado também tinha que ser guardado? Estava em vigor? Agora? Sob a égide da nova aliança? Será que essa era uma das intenções de João? A quem e a que, segundo o apóstolo João, os mandamentos de Deus estavam associados? Vamos responder essas e outras perguntas no próximo vídeo, quando a gente tratar de falar sobre os mandamentos de Deus. Você que assistiu esse vídeo, até agora, que Deus te abençoe, ilumine a sua mente com a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.